E sem mais, gostaria de estar lendo o livro de Neemias, no capítulo 1, no versículo 1 até o versículo 11, que diz assim: a história de Neemias. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando a Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos aos teus olhos, estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os mandamentos, aos decretos e às leis que deste a teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas, se voltarem para mim, obedecer aos meus mandamentos e puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu o resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faz com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época, eu era o copeiro do rei. Senhor, meu Deus, a tua palavra foi lida. Que neste momento o Senhor possa alcançar os corações dos meus irmãos, o meu coração. Senhor, que possamos ser terras boas, que possamos ouvir a tua palavra e que possamos praticá-la, Senhor. Senhor, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, abre os nossos entendimentos, para que possamos ouvir, obedecer e praticar, ó Pai. Senhor, cremos em Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, hoje eu irei falar sobre a Igreja em Movimento. Este propósito que temos praticado e vamos praticar durante 5 meses. O pastor pediu para que a gente possa estar comunicando à igreja. Desde já eu gostaria de estar agradecendo os visitantes. Deus possa abençoar a vida de vocês, que vocês possam voltar mais vezes. A Igreja em Movimento, o que quer dizer isso, Marcos? Não só hoje, mas domingo que vem também, o presbítero Natanael estará trazendo mensagem voltada para esse tema. Igreja, eu sei mais ou menos o que é, somos nós, né?
Mas movimento, igreja de movimento, o que quer dizer isso? Vamos parar para pensar um pouco nessa palavra movimento. Às vezes é muito difícil trazer, destacar a profundidade dessa palavra. Mas se pararmos para analisar, o que está em movimento? No mundo, no espaço e até dentro de nós. Então vamos começar a perguntas. O que está em movimento dentro de você? Aí você começa a pensar, se tiver médicos, enfermeiros, vão começar a falar assim, meu coração está em movimento, os neurônios, as células. E vamos fazer uma analogia. Se seu coração, que pulsa, resolver tirar uma greve, e ele começar a falar assim, não quero mais ficar em movimento, eu quero cama, eu quero chocolate quente, quero assistir Netflix. Imagine se ele começa a parar de pulsar. Todos sabemos que automaticamente o sangue irá parar de circular no nosso corpo. Então, nós morreremos. O que eu quero dizer com isso? Albert Einstein diz, certa vez, é uma palavra, ele falava assim, que a vida é como uma bicicleta. Precisamos estar constantemente em movimento para mantermos equilíbrio. O movimento, ele é constante, ele precisa ser constante para que possamos viver. Tudo no nosso corpo está em movimento. Todos já teve a experiência de sentar assim em cima da perna e ela ficar adormecida. Que dor. E como você não tem a sensibilidade mais, por quê? Estava parado, não estava em movimento. Não estava correndo sangue por ali. O movimento é isso, o movimento é vida. E se pararmos para analisar um pouco mais profundo, veremos que o movimento ele é atemporal. Nossa, mas atemporal, que palavra difícil, né? Atemporal, decorei, fiquei horas e horas decorando essa palavra, pessoal. Então preste atenção. O movimento ele é atemporal. O que quer dizer isso? Se você for lá em Gênesis, no capítulo 1, você vai ver o que está escrito lá, dizendo assim, e a terra, no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A primeira coisa que Deus criou, alguém sabe me dizer? Foi o tempo. Porque Deus ele é um Deus que não se enquadra no nosso tempo. Ele criou no princípio. No princípio, Deus criou o tempo. Então, o movimento, ele já existia antes mesmo de Deus começar a criar. E se pararmos para substituir um pouco essa palavra movimento pelo sinônimo ação, vamos ver Deus ali agindo de forma intencional. Por quê? Ele está ali vendo uma terra sem forma, uma terra vazia, e ele começa a chamar a existência as coisas, ele começa a colocar lógica na terra, e ele começa a dizer, haja luz. E ele começa a dizer, haja seres viventes. E ele começa a criar. E tudo que Deus cria, precisa estar em quê? Em movimento. A Terra está em movimento. Outros planetas criados estão em movimento. Então, como igreja, precisamos também estar em movimentos. Precisamos trabalhar, precisamos levantar cedo, precisamos correr atrás do nosso salário. Esse movimento que estamos fazendo este propósito,
não é vago nem aleatório. Ele é intencional. Estamos vindo aqui de terça-feira orarmos. Não estamos vindo aqui orarmos pelas nossas dificuldades. Não estamos vindo orarmos pela nossa situação financeira. Mas as pessoas que aqui vêm orar de terça-feira, vêm orar para a igreja. Para que essa igreja venha a ser relevante. As pessoas que no culto de ceia estão contribuindo com um valor, estão contribuindo para que essa igreja seja relevante. As pessoas que estarão em treinamentos para liderar, para falar da palavra de Deus, são pessoas que estão buscando o quê? Espalhar o nome de Deus. E é através da vida de Neemias que vamos fundamentar este movimento que hoje estamos fazendo. Neemias 1. Eu quero falar um pouco sobre Neemias antes de entrar no primeiro movimento, que é o seguinte. O contexto aqui de Neemias, esse livro foi escrito, ele é um livro escrito pós-cativeiro. Ele, primeiramente, o povo de Israel pecou, errou, e Deus, para corrigir o povo, levantou uma nação, os babilônicos. E esses babilônicos, eles fizeram o quê? Eles sitiaram Israel, derrubaram os muros, derrubaram os templos, derrubaram as casas, queimaram as portas, levaram muitas pessoas cativas, deixaram poucos apenas. E Neemias, ele não conheceu Jerusalém. Ele só conhecia Jerusalém por ouvir falar dos seus pais. E provavelmente ele nasceu ali na Babilônia. E quando passou o decreto, que o povo de Israel ficaria cativo durante 70 anos, quando acabou esses 70 anos, algumas pessoas voltaram. E foram 3 levas. A primeira leva foi Zorobabel. Ele voltou com um grupo para ele estar reconstruindo o templo de Deus. E a segunda leva foi Esdras. Ele voltou com um grupo para estar ali ensinando a palavra de Deus. E a terceira leva veio com Neemias para reconstruir os muros. Diga assim, reconstruir os muros. Deus nos chamou para reconstruir os muros. E vamos aprender, através da vida desse homem, desse líder, de uma pessoa tão admirável. Neemias, ele estava ali servindo o rei, ele estava numa posição altamente alta. Olha que redundância, né? Altamente alta. Meu Deus do céu. Estava numa posição alta. E ele estava ali, ele tinha um cargo de confiança. O rei confiava a vida a Neemias. Financeiramente, ele era uma pessoa rica, tinha muito dinheiro. Mas quando ele pergunta para aquele povo judeu, para aquele grupo que voltou de Jerusalém, como está Jerusalém, como estão as pessoas que ali ficaram? E o seu irmão Hanani fala que eles passam por privação, eles passam por tribulação, por grande humilhação, e os muros estão todos destruídos. Neemias, ele começa a chorar, começa a lamentar, e passa dias ali orando. É este primeiro movimento que devemos fazer, e como igreja estamos fazendo, que é o movimento de intercessores e fé. Neemias, ele começa a fazer o quê? Orar. Qual a primeira coisa que fazemos quando as coisas estão ruins? Muitas pessoas reclamam, muitas pessoas oram a outras coisas, buscam outras alternativas, mas nós, cristãos, nós oramos.
esse primeiro movimento faz com que Neemias ele tenha sucesso. Por quê? Porque quando Neemias ora, ele não ora para o rei Sol, ele não ora para a lua, ele não ora para que muitas pessoas acreditam aí, né? No Deus vaca, no Deus rato. Neemias, ele não busca um Deus que não ouve. Ele busca o quê? O Deus dos céus. Este movimento é crucial. É importante a gente saber a quem nós recorremos quando as coisas não estão indo bem. Eu lembro que teve uma vez, não lembro não, são várias ocasiões na minha vida, caminhada cristã, que momentos difíceis, eu orava a Deus. E teve um momento específico em que a minha irmã mais nova, ela estava numa fase meio rebelde, e ela fugiu de casa. Ela fugiu de casa, e todo mundo ali de casa estava desesperado, porque era a mais nova, ela precisava de um cuidado, ela estava com uns problemas, mas eu lembro que eu entrei no meu quarto, eu abri a palavra de Deus e dizia assim, eu li um versículo que dizia assim, nada pode se esconder do calor de Deus. E eu peguei essa palavra com meu coração e fiz uma oração intencional. Eu não fiz uma oração para coisas, eu não fiquei desesperado, eu não fiquei correndo de um lado para o outro. Eu fechei a porta do meu quarto, orei e disse assim, Senhor, nada pode fugir do teu calor. E sobre essa palavra eu decreto, onde a minha irmã estiver, o Senhor mostrará. No mesmo dia, veio uma pessoa falando assim, olha, Dona Maria, que é minha mãe, sua filha, está procurando sua filha? Estou procurando minha filha, ela está em tal casa. A minha mãe foi lá, conversou com ela, buscou ela, trouxe ela de volta para casa, e hoje ela é uma bênção, é mãe de 3 filhos maravilhosos, busca a Deus. Ou seja, em momentos difíceis, a quem nós recorremos? Muitas das vezes a gente se perde ali na emoção, mas Neemias não. Ele estava lamentando, ele estava emocionado com tudo que estava acontecendo, mas o primeiro movimento que Neemias fez foi o quê? Foi recorrer a Deus. Nós estamos num projeto de igreja em movimento, e um dos movimentos é esse, intercessão, oração. Toda terça-feira estamos aqui reunidos, das 7h30 às 8h, para interceder. Porque sabemos o quê? Sabemos que sem intercessão, sem oração, as coisas não acontecem. E se acontece, não duram. E se acontece, não é bom. Porque precisamos o quê? Do direcionamento de Deus. No que a nossa fé é baseada? Quem é Deus? O meu Deus, Ele responde. Ele é um Deus que fala em momentos difíceis. Ele é um Deus que cura. Eu lembro também, às vezes a gente só conta coisas boas, né? Para nos animarmos. Mas eu lembro também quando a minha mãe estava doente, e eu orei a Deus para que ela fosse curada. Mas entendemos também que Deus é o Deus soberano. E Deus não curou minha mãe, Deus levou ela. Eu fiquei triste por um momento, mas eu lembro que quando eu estava ali no cemitério, Deus colocou uma canção em meu coração, que era a canção do Baruch, que dizia assim,
palavras não podem expressar o que sinto em meu coração. Pode o céu escurecer, mas ainda eu vou te amar, Senhor. Eu estava vivendo um momento de dor, de perda, mas eu sabia quem era minha mãe. Eu sabia quem era meu Deus. Eu sabia que ela estaria com Ele, porque ela era uma mulher que levantava de madrugada para orar para seus filhos. Era uma mulher que estava na igreja ali, era a primeira a abrir a igreja para a tarde da bênção, a tarde da oração. Ela era um exemplo, era uma pessoa com falhas, sim, todos nós somos. Levante a mão quem não tem falhas. Levante a mão quem não tem erros. Mas grande é o homem que reconhece os seus erros e reconhece os seus Deus. E este momento a gente tem que entender, na caminhada cristã, a gente tem que entender esse momento de orar a Deus. Deus responde da forma que queremos e muitas vezes Deus responde da forma que não queremos. Mas o que nós cantamos aqui? Ele é um Deus que não muda. Ele é um Deus constante. E ainda que pareça que a gente não está vendo, Ele é um Deus que está se movimentando. Amém, irmãos? E desse movimento que é orar, interceder, o que temos que aprender com Neemias é como oramos. Muitas pessoas oram de maneira atropelada. Como assim? Chega assim, Senhor Deus, eu quero isso, Senhor Deus, eu quero aquilo, e se você não fizer, eu não vou mais na igreja. Senhor Deus, a minha vizinha comprou uma casa bonita. Eu quero uma casa. Se você não me der uma casa, você não é meu Deus. Talvez o jovem fale assim, nossa, meu amigo comprou aquela moto, aquele carro bonito, e começa a orar a Deus, Deus, eu quero um carro também, eu quero uma Ferrari, eu quero um Camaro amarelo. Elas oram de maneira egoísta, oram de maneira para se aparecer. Mas Neemias nos ensina um modelo perfeito, um modelo que o próprio Senhor nos ensinou. E os profetas também, quando eles oravam, a primeira coisa que eles chegavam e faziam, quando eles estavam orando, era reconhecer quem era Deus. Olha Neemias falando, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso aos que te amam. Ele começa o quê? Começa a exaltar a Deus. Você lembra da oração de Jesus? Quando ele ensina, ele começa a fazer o quê? Ele começa a exaltar o Pai. Então, o segredo, o primeiro movimento que devemos fazer, é orar. Se você não ora, você tem grandes chances de errar. Você tem todas as chances de fazer coisas erradas, se comportar da maneira errada, tomar decisões erradas. Mas quando você ora, e você ora baseado na palavra de Deus, você percebe, você toma decisões que vão sustentar toda a sua vida. Amém, irmãos? O segundo movimento que Neemias tomou foi um movimento que a nossa igreja está fazendo todo o culto de ceia, que é o quê? A oferta. Neemias, lá no capítulo 2, 17 ao 7 ao 9, capítulo 2, do 7 ao 9, diz assim:
A seguir, acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderei levar cartas do rei aos governadores de Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá, e também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela, que fica junto ao templo, para os muros da cidade, e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Com isso, fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei me enviou comigo. Esse é o segundo movimento que Neemias fez. Ou seja, quando ele estava orando ali, ele não estava orando somente para que o rei liberasse ele, mas ele estava orando também para que o quê? Que o rei financiasse a construção do muro. Ele estava orando para que o rei bancasse tudo ali. E como tudo pertence a Deus, a oração dele foi atendida. E o rei, ele concedeu ali o material para que Neemias pudesse estar construindo o muro. Veja, irmãos, que a gente precisa contribuir na casa de Deus. Essas ofertas que recebemos não é para nós mesmos. Tudo que entra aqui na casa de Deus, ela é investida. Investido o quê? Investido na manutenção da igreja. Ela é enviada para missionários. Então, precisa que nós ofertamos, nós contribuímos para o crescimento da igreja. E muitas das vezes o pastor sempre está falando aqui que às vezes a gente não está podendo vir de terça-feira orar, mas que possamos contribuir de forma generosa, de forma ousada. Por quê? Porque precisa. A construção que Neemias estava ali se propondo a fazer precisava de oferta. E Deus, ele levantou o próprio rei para estar ofertando. Não só o rei. Neemias, ele era uma pessoa também de exemplo. Por quê? Porque quando ele voltou ali para Jerusalém, ele voltou como governador. E ele merecia e tinha que ter um salário de governador, como os outros governadores tinham. Mas Neemias, ele recusou a receber esse salário. Ele recusou a receber dinheiros para comprar banquetes enormes. Pelo contrário, Neemias, ele investia na compra de bois para alimentar não só o povo ali, mas também outros que vinham de fora. Olha a vida desse homem. Ele investiu o recurso dele ali, porque ele estava focado. É importante entendermos que o dinheiro, ele não pertence a nós. É lógico que devemos ser cuidadosos para sanar todos os nossos compromissos, mas que possamos também ser generosos para investir no reino de Deus. Que a gente possa seguir o exemplo de Neemias em ofertar, em contribuir. Teve um ponto também que os nobres ali de Jerusalém, também eles ofertaram. Por quê? Quando Neemias voltou
ali para a reconstrução do muro, ele tinha muitos problemas. Tinha os problemas sociais. Por quê? Os próprios judeus emprestavam dinheiro para os seus irmãos, e mediante a isso eles cobravam um juro enorme. Eles impunham juros sobre o que eles emprestavam. E quando as pessoas não pagavam, eles pegavam os filhos daquelas pessoas e vendiam para pagar. Então, Neemias, ele precisou agir também nessa situação. Então, ele, como governador, ele chamou todos os nobres ali e falou: o que é isso, meus irmãos? O que vocês estão fazendo? Vocês estão fazendo uma coisa mal. Por quê? Porque vocês não estão vendo que a gente está aqui construindo um muro, mas as pessoas estão vindo reclamar a mim que vocês estão cobrando juros enormes. Eu mesmo estou emprestando dinheiro para essas pessoas. Mas não faça isso, não cobra juros. Não venda seus filhos. Por quê? Porque estamos focados aqui, precisamos construir algo enorme. Precisamos de um milagre. E vocês estão fazendo o quê? Vocês não estão ajudando. Porque vocês estão dificultando. Irmãos, não faça isso. Não cometa esse erro, que é, você não pode contribuir, não dificulta que o reino cresça, que o evangelho cresça. E Neemias deu essa palavra dura para aqueles nobres, e eles falaram assim: tá bom então, beleza, nós não vamos cobrar mais juros desse pessoal, as dívidas que eles tinham com a gente, morreu aqui. Por quê? Precisamos do quê? Precisamos que esse muro aconteça. Por quê? Porque tem muitos inimigos aí, querendo o nosso mal, querendo nos atacar. Por favor, né, irmão? Ajuda a gente. Ajuda eu, pelo amor de Deus. E esses nobres entenderam isso. E eles ajudaram. Precisamos ter coração generoso para com Deus, de uma forma que não contribuímos buscando a recompensa, mas que contribuímos para que o nome e o evangelho de Deus possa estar avançando. Esse foi o segundo movimento de Neemias. E o terceiro movimento e último de Neemias foi o que nós estamos já com preparativos aí de treinar pessoas, treinar líderes. Para o quê? Para o voluntariado. Porque precisamos de pessoas que trabalhem. Precisamos de pessoas que estejam em movimento. E está no versículo 2, no capítulo 2, versículo 17, diz assim: então eu disse, vejam a situação terrível que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Precisamos de voluntários. Muitas vezes a gente sonha com uma igreja forte. Forte na cidade, forte no estado de São Paulo. Nós sonhamos com uma igreja bem financeiramente, que tenha a capacidade de investir em projetos, em escolas, que busca o desenvolvimento social da cidade. Uma igreja que possa capacitar líderes, formar escolas para treinar líderes. Mas o que Neemias nos ensina aqui é que não basta a gente somente ter sonho. Eu tenho um sonho. Aquela frase famosa lá de Martin Luther King: eu tenho um sonho.
E aquele movimento que ele estava fazendo não ficou só nessas palavras, eu tenho um sonho. Você lembra daquela parábola dos dois filhos, onde o pai pede para um filho e fala assim, você pode fazer isso por mim? Aí o filho fala assim, eu não vou fazer. Eu tenho uns compromissos aí, eu não vou fazer não. Aí ele, tá bom, então vai no outro filho e fala assim, filho, você pode fazer isso por mim? Aí o filho fala assim, não pai, deixa comigo, você é meu ídolo, eu vou fazer sim, pode deixar comigo, você me sustentou, me honrou, pode deixar que eu vou fazer. Aí no final da história, esse filho que falou que ia fazer, não fez. Mas aquele filho que falou que não ia fazer, ele começou a pensar e falou assim, eu vou fazer sim. Então, muitas das vezes, não consiste apenas em falarmos, estamos juntos, vamos crescer essa igreja. Aí quando tem um culto de terça-feira aí, não posso ir porque tá com dificuldade aí, a gente ora aí por mim, irmãos. Aí quando tem o culto de ceia, onde está para a gente contribuir, nossa, esse mês eu fiquei apertado, não planejei muito bem. Aí quando tem um curso de liderança, treinamento para servir, nossa, não vou poder participar não, que eu tenho um compromisso aí. Ou seja, muitas vezes a gente quer que, nós temos o sonho de ser uma igreja forte, mas não viemos no culto orar. Nós temos um sonho que a igreja seja bem financeiramente, mas na hora de contribuir, fechamos a nossa mão. Nós temos um sonho que essa igreja possa alcançar milhares de pessoas, mas na hora de treinar e trabalhar, inventamos desculpas. Uma coisa que precisamos entender, irmãos, é que não se trata de quantidade. Essa igreja aqui pode estar lotada, pessoas saindo para fora lá, mas se tiver 200 pessoas aqui que não queira trabalhar, que não queira ofertar, que não queira ser treinada para poder agir, para poder servir, de nada adianta. Mas se essa igreja tiver apenas 12 pessoas dispostas a orar, 12 pessoas dispostas a contribuir, 12 pessoas dispostas a ser treinada, a melhorar e a servir, podemos ver o exemplo prático disso com Jesus, com seus 12 apóstolos. Podemos ver o exemplo prático na vida de Gideão. Quando 30 mil pessoas ali se reuniam, soldados para guerrear, e Deus falou assim, vamos filtrar isso aí, vamos filtrar isso aí. Os que não abaixarem aí, foram beber água, ficou só 300 soldados. Aí Deus falou assim, é esse aí que eu preciso. Por quê? São 300 soldados que estão orando. São os 300 soldados que estão vigiando. São 300 soldados que estão dispostos a morrer pelo sonho de ver um Israel liberta. É isso que precisamos na igreja. Muitas pessoas se enganam, porque vêm aqui na igreja para receber. Mas esse não é o propósito nosso. Não viemos aqui para receber. Viemos aqui o quê? Para entregar. Por quê? Porque o que recebemos não tem valor. Foi a salvação. Porque estávamos destinados ao quê? Ao lago do inferno. Estávamos destinados à destruição. Porque não há nada de bom dentro de nós. Só coisa ruim. Mas Deus, Ele acredita em nós. Deus acredita em você. Deus te dotou de dons, de talentos, de condição.
Por isso, precisamos focar nesse projeto de igreja em movimento, porque precisamos nos movimentar. Não dá simplesmente para vir no culto de domingo e ir embora para casa. Precisamos de quê? Intensificar. Fazer mais. Ah, mas está difícil. Faça mais. Eu estava lendo ali, quando o grupo de louvor estava cantando, ensaiando aqui, eu estava lendo um versículo bíblico, onde Paulo, ele fala assim em 2 Coríntios que a graça de Deus estava bastando para ele. Por quê? Muitas das vezes Paulo se sentia não merecedor de ser chamado apóstolo, porque ele foi o maior perseguidor da igreja. Ele fala assim: nossa, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu fui o maior perseguidor. Mas quando Deus me chamou, eu trabalhei mais, eu fiz mais, eu me empenhei. E ele trabalhou mesmo. Paulo, ele trabalhou mais do que os outros apóstolos. Ele tem muito mais cartas escritas do que os outros apóstolos. Ele se empenhou. Quando o inimigo estava ali cutucando ele, tentando falar assim: olha, você concordou com a morte de Estevão, olha, você matou bastante cristão. Aí Paulo virava assim e falava assim: não, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O inimigo não vai me derrotar. Eu estou focado, eu só olho para Cristo. Ah, mas e o que está acontecendo do lado? Eu prossigo para o alvo, eu vou alcançar. Enquanto eu estiver fôlego, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que o nosso viver seja Cristo. Neemias, ele é o maior exemplo disso. Ele nos deu base, através do seu livro, para fazermos esse projeto. O primeiro projeto é de orarmos. Mas essa é uma prática que transcende esse propósito. Essa é uma prática cristã para toda a vida. O segundo propósito é ofertar, é manter a casa de Deus, é ser generoso. O terceiro movimento que Neemias nos ensina, que estamos fazendo, é nos preparar, é treinarmos para que o Evangelho seja concretizado. E o que podemos viver? Aí você pode perguntar: Neemias teve sucesso? Ele teve sucesso. Ele concluiu a obra em 52 dias. Construir um muro de 4,5 quilômetros, 12 metros de altura, em 52 dias. Os inimigos do povo de Israel olhavam e falavam assim: isso foi um milagre. Isso foi um milagre. Por quê? Não foi somente Neemias. Não foi um milagre simplesmente por Neemias. Porque Neemias deu início, mas Deus estava ali por trás. E as pessoas também abraçaram a causa. Porque essa obra, como diz o hino tradicional da nossa igreja, é uma obra santa. Essa obra não é nossa. Essa obra é de Deus. Que possamos ter isso em mente. E que quando os inimigos, os Tobias da vida aí, quiser nos atacar, que possamos ficar firme, persistente, constância. É isso que a igreja em movimento tem sucesso, ela é constante. Ela não se abala com qualquer coisa. Porque ela está o quê? Focada em Deus. E quando ela está focada em Jesus, ela consegue caminhar sobre as águas. E quando não dá para caminhar sobre as águas, Deus abre o mar para que ela possa passar em terra seca. Esse é o Deus que servimos. Então é assim que devemos lutar nossas guerras. É assim que devemos nos posicionar. Esse movimento precisa acontecer na igreja. Isso depende de cada um. Não basta apenas ter um sonho, precisamos trabalhar para que isso aconteça. Porque quando os nossos filhos crescerem,
eles vão ver que tem exemplos. Os pais são exemplos. Eles vão ver que ali os líderes são exemplo. Eles vão ver que são falhos, necessitados de misericórdias, como qualquer outro, mas que buscamos seguir a palavra de Deus. Amém, irmãos? Que neste momento possamos tomar essa posição, nos posicionar, abraçar esse projeto da igreja, porque não é um projeto feito por nós mesmos, é um projeto para que possamos ser relevantes, possamos alcançar o nosso propósito, possamos ir além. E eu gostaria de fazer uma oração pelas suas vidas.